Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero te dar boas-vindas ao meu canal, dizer que aqui há milhares de coisas que você pode aproveitar. Playlist de curso, personagens do Pentateuco, playlist só lives, inúmeras playlists e ainda vídeos e possibilidades de cursos e sorteios de livros todos os meses. Então aproveite, são mais de 3 anos de conteúdo já gravado aqui para você. E todas as quintas-feiras temos leitura da semana. E hoje vamos ler um trecho desse livro aqui, O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, uma história da invisibilidade das mulheres na pré-história, de Marilene Patomatiz. Recém-traduzido no Brasil esse livro aqui, eu estava usando para minha tese em inglês. Lançamento em português 2022. Eu quero ler um trecho aqui da introdução para vocês, para contextualizar esse material. A Patomatiz é uma pré-historiadora fantástica e vamos então para a leitura. Não, as mulheres pré-históricas não passavam o tempo varrendo a caverna. E se elas também tiverem pintado as paredes de lacô, caçado bisões, talhado ferramentas e protagonizado na origem das inovações e dos avanços sociais? As novas técnicas de análise de vestígios arqueológicos, as recentes descobertas de fósseis humanos e o desenvolvimento da arqueologia de gênero colocaram em questão vários lugares comuns e clichês. Nem todos os homens são misóginos, mas é forçoso constatar que até o início do século XX, o reconhecimento da alteridade feminina se chocou com suas recusas quase generalizadas e ainda hoje as resistências seguem atuantes. A exemplo de certas raças, entre aspas, será que as mulheres não teriam uma história própria, como postulavam os antropólogos evolucionistas do século XIX, que classificavam os seres humanos em categorias inferiores e superiores? Na escala dos seres humanos, a mulher sempre aparece no grau mais baixo. Associada ao primitivo e ao selvagem, ela é vista como uma ameaça. Em 1912, o psicanalista Sigmund Freud afirma, sem rodeios, a mulher é diferente do homem, incompreensível, cheia de mistérios, estrangeira e, por isso, inimiga. Até meados do século XX, tanto as publicações científicas quanto as obras literárias, artísticas e filosóficas veiculavam estereótipos extremamente negativos sobre as mulheres. É desse fértil substrato que nasce a pré-história, enquanto disciplina, na realidade, no imaginário, e cruzamento entre os dois na ideologia. Excluída metade da humanidade, a visão dos comportamentos humanos nas sociedades pré-históricas é distorcida por mais de um século e meio. Para explicar a invisibilidade das mulheres pré-históricas, afirma-se que os vestígios arqueológicos não fornecem elementos que permitam atribuir-lhes um papel social e econômico. Ora, pode-se dizer o mesmo dos homens. Com as mesmas provas, no entanto, eles são descritos como caçadores de grandes animais, inventores que criam ferramentas e armas que dominam o fogo, etc. Artistas ou ainda guerreiros e conquistadores de novos territórios. Afirmações, em parte, baseadas nos comportamentos dos povos caçadores-coletores modernos, descritos pelos etnólogos desde o início do século XIX. Mas esses povos modernos também têm uma longa história. Ao longo de mais de 10.000 anos, suas tradições se transformaram. Eles não são seres humanos pré-históricos. A pré-história é uma ciência jovem que nasce em meados do século XIX. É possível que os papéis dos dois sexos nos primeiros textos dessa nova disciplina tenham tido mais relação com a realidade da época em que foram escritos do que com o tempo das cavernas. As teorias médicas, naquele momento, eram justamente combinadas com os textos religiosos. Assim, a inferioridade da ordem divina que atingia as mulheres somava-se a uma inferioridade de natureza, pois para aqueles médicos as mulheres tinham uma identidade anatômica e fisiológica que lhes conferia funções e temperamentos específicos.
Para tais cientistas, elas seriam fisicamente fracas, psicologicamente instáveis e intelectualmente inferiores aos homens, menos dotadas para a invenção porque eram menos criativas. Esses são alguns dos clichês que atravessam os séculos, não apenas nos textos sagrados e na literatura, como também nas obras científicas. Dominantes nas consciências e nas culturas coletivas, eles levaram à discriminação e à subordinação das mulheres. Elas teriam um papel meramente biológico, passivo e marginal na sociedade que, a partir da segunda metade do século XVIII, seus direitos, sobretudo o direito à educação, tenham sido debatidos. Essa posição científica servirá de álibi às ideologias antifeministas que pregam a exclusão das mulheres das atividades sociais e políticas e sua manutenção no lar, restritas aos cuidados maternos e às tarefas domésticas. Transmitidos de geração em geração, os preconceitos em relação às mulheres parecem se disseminar por muitas culturas, impregnando-as em profundidade. Paralelamente, arquétipos femininos que também se baseiam em pressupostos por vozes inconscientes transparecem em muitos mitos fundadores das sociedades. O paradigma naturalista da diferença entre os sexos provocou não apenas o acesso diferenciado ao saber e à produção, como também marginalizou e demonizou as mulheres que detinham conhecimentos, às vezes chamadas de bruxas, e é nesse contexto que se estrutura a abordagem dos primeiros desbravadores da disciplina. Toda a história das mulheres foi escrita pelos homens, escreveu Simone de Beauvoir. Não surpreende que o olhar voltado para os seres humanos pré-históricos seja masculino. Os primeiros pré-historiadores firmam seu objeto de estudo no modelo patriarcal da divisão de papéis entre os sexos. Essa visão genderista se mantém até o início da segunda metade do século XX, período em que o estudo da evolução humana permanece uma esfera intelectual frequentada essencialmente por homens. As pesquisas em antropologia, pré-história e arqueologia podem ser chamadas de androcentradas. As relações sociais que envolvem as mulheres são raramente levadas em conta, como no modelo proposto nos anos 1950 a respeito do homem caçador, principal provedor de alimento para a comunidade e inventor de ferramentas e armas. Segundo esse modelo, o homem teria sido o principal catalisador da hominização e mesmo da humanização. Nos anos 1960, as mulheres se reapropriam nesses campos de estudo de seu lugar por tanto tempo usurpado. O modelo de caçador é contestado, sobretudo por antropólogas feministas estadunidenses que preferem o modelo da mulher coletora, também provedora de alimentos essenciais à sobrevivência do clã. A década seguinte vê o surgimento da tese da existência de sociedades matrilineares e de cultos a divindades femininas ou a deusa-mãe. Nos anos 1980, várias pesquisadoras apontam para o persistente androcentrismo do pensamento antropológico e o criticam. Elas contestam a legitimidade da dominação masculina baseada na concepção naturalista e se dedicam a definir as condições para o surgimento das desigualdades entre os sexos segundo os contextos socio-históricos. Acusar essas pesquisadoras feministas de preconceitos a favor das mulheres, seus trabalhos tenderiam à ginocracia e careceriam de objetividade. É esquecer a que ponto os primeiros estudos da evolução humana estavam impregnados de preconceitos a favor dos homens. A Pato Matiz, nessa obra, ela é fantástica porque começa a delinear uma genealogia das pesquisas científicas que, sob olhares exclusivamente masculinos, no início de sua história, voltam-se para construir uma história, uma pré-história toda voltada ao androcentrismo. Então, é importante que a gente comece a questionar, inclusive, as nossas fontes, a partir de que olhares os padrões são estabelecidos, a partir de que olhares
as pesquisas são concentradas e promovem resultados. Esse material é uma alegria ter agora em português. Inclusive, eu achei interessante o trecho da introdução que se refere a arquétipos, por exemplo. Eu trabalho isso tanto no meu curso Asherá, Deusa de Israel, quanto no meu curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, em que são estabelecidos os arquétipos femininos, a deusa mãe, a deusa da guerra, a deusa da sexualidade, e a partir dessas divindades femininas, que são localizadas no tempo, no espaço e numa cultura específica, elas são transformadas em arquétipos, ou seja, estereótipos femininos, de que as mulheres elas ocupam apenas um campo limitado de ação na sociedade, como mãe, como sexualizada, simplesmente restrita ao campo em que se é dado a ela. Então eu quero desafiar você a pesquisar melhor, a perceber os professores homens que se fundamentam exclusivamente em pesquisas masculinas, que estão trazendo apenas o olhar androcêntrico para dentro das pesquisas e por isso sua análise e seu olhar é limitado. Sua análise e seu olhar estão restritos ao seu preconceito. Mesmo aqueles que se dizem a favor da luta das mulheres, mas quando se trata de pesquisa científica, eles restringem o seu olhar e o seu campo de pesquisa. Quero te desafiar a isso, a fazer os cursos. Você é sempre bem-vindo em todas as minhas redes e na descrição de todos os meus vídeos. Tem um link para você acessar os cursos disponíveis e os materiais à sua disposição para que você pesquise, para que você tenha fontes que geralmente não são divulgadas principalmente por homens. Então fica aqui a dica da leitura da semana. Uma ótima semana para você e boas leituras.